Sejam bem-vindos à parte 4 da aula de Administração aplicada à Engenharia de Segurança. Aplicações práticas da burocracia na segurança do trabalho. A burocracia moderna, né, como ela é posta hoje nos conceitos administrativos, ela resgata muito dos seus preceitos para a SST, para a de Segurança e Saúde no Trabalho. Exemplo disso, né, é que hoje a gente tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e esse PGR ele é cercado por uma série de outros documentos, né, que ajudam a fazer todo esse mapeamento de risco, fazer toda essa ação mitigatória para que nós possamos ter um ambiente de trabalho mais seguro. No ícone abaixo, a gente consegue ver que, por exemplo, do PGR, dentro dele, a gente vai ter o PCMSO, o PCMAT, PPRA, o EPR, o PCA, o PCV, o LTCAT. Aí também nós vamos ter EPIs, EPCs, o próprio PPP, aí inclusive a integração disso com o E-Social, né, que é a base do governo que serve para que nós façamos os registros de segurança no trabalho que são obrigatórios. A normalização, a espinha dorsal do sistema. Weber valorizava normas escritas, né? Trazendo isso para a segurança no trabalho, hoje nós vamos ter as normas regulamentadoras, vamos ter procedimentos operacionais, permissão de trabalho, procedimentos operacionais padrão e ordem de serviço. Cada um desses documentos, eles vão ter um significado dentro da gestão de saúde e segurança no trabalho. Esses documentos eles são fundamentais para que a gente tenha ali o que? A regra do jogo, a gente tenha também a rastreabilidade, a padronização, tanto de sistemas operacionais, de produção, de administração, mas também de segurança no trabalho, porque um procedimento operacional bem feito, ele tende a incorporar o regramento de segurança para que aquela tarefa ela passe, além de ser somente exclusivamente produtiva, mas também segura, né? Ou então administrativamente produtiva e segura. Então, a segurança no trabalho ela tem que estar inserida dentro de todos esses documentos, ela tem que ser parte integrante da análise do planejamento dessas tarefas como um todo. Padronização das atividades. Padronizar na segurança no trabalho, ela vai significar reduzir as variações perigosas, certo? Então a gente tem essa equação, a padronização ela é igual à redução das variações perigosas. Dentro da SST, a gente vai sempre buscar o que? Realizar com o método seguro determinadas tarefas. Independente da condição, a gente tem ali, pelo menos, no mínimo, obedecer às normas regulamentadoras. As instruções dentro da saúde e segurança no trabalho, elas devem ser claras, elas não podem ser dúbias, não pode restar dúvida sobre como nós vamos trabalhar determinados sistemas operacionais, como nós vamos trabalhar determinadas atividades dentro daquele procedimento operacional. Tendo essa combinação entre o método seguro e as instruções claras, de cara, o que a gente consegue fazer logo? A gente elimina improviso, porque se eu tenho um procedimento operacional padrão, bem feito, bem elaborado, né, eu não tenho brecha para improviso. Todas as ações, todas as tarefas, todos os checklists que eu devo fazer, eles já estão postos. Então, basta executá-los. Não precisa nem acrescentar, nem reduzir. Aquele é o padrão, é o que deve ser feito. Se eu elimino improviso, eu consigo, consequentemente, reduzir acidentes. Então, a redução de acidentes ela está intimamente ligada ali à redução, à eliminação dos improvisos.
Registro como defesa jurídica. Weber dizia que o que não é registrado não existe. Então, na SST, para que a gente tenha ali a segurança jurídica em cima das suas ações, a gente precisa ter o quê? O registro delas. Então, é muito importante que dentro de um sistema burocrático de saúde e segurança no trabalho, nós tenhamos lá o registro de treinamento, porque ali a gente tem a comprovação que aquele determinado profissional ele está apto intelectualmente para executar determinada tarefa que pode ou não incorrer num determinado risco. O registro do EPI, principalmente o de recebimento do EPI e de treinamento de como se utilizar esse EPI por parte do funcionário. O relatório de inspeção da atividade, para saber se está sendo executado, se está sendo desenvolvida a tarefa de acordo com aquele preceito que está registrado lá, apontado no procedimento operacional padrão. E também ele vai servir de evidência, o registro ele serve de evidência para quê? Para que o meu programa de gerenciamento de risco esteja sendo executado dentro da empresa, dentro daquele determinado órgão, que esse programa de gerenciamento de risco ele não existe só no papel, ele está sendo posto em prática. Com qual finalidade? A finalidade de preservar vidas, reduzir acidentes, reduzir doenças relacionadas ao trabalho. Então, a máxima que vai ficar para a gente é que, sem registro, a empresa e o trabalhador eles vão ficar desprotegidos. Daí a importância de tudo ser registrado dentro de uma organização de saúde e segurança no trabalho, né? Estando ela internalizada dentro da empresa ou atuando de maneira remota, mas é preciso ter que esses registros, essas evidências, elas sejam devidamente catalogadas, arquivadas, registradas, para que possíveis futuras auditorias ou fiscalizações tenham acesso a ela. Impessoalidade e cultura de justiça. A burocracia ela vai proteger contra o favoritismos, né? O que significa isso? Significa dizer que dentro de uma relação de gestão onde exista a burocracia, eu não vou poder favorecer uma pessoa, um funcionário, em detrimento de outro, né? Os critérios para que ocorram as relações dentro de um sistema burocrático, eles têm que ser o quê? Iguais para todos. Então, à medida que eu tenho a prática burocrática dentro de um sistema de saúde e segurança no trabalho, eu já estou desencorajando que esses critérios eles sejam desiguais. Então, quando eu tenho registro, eu não tenho como justificar que esses critérios eles foram desiguais. Então, eu desencorajo a prática do favoritivismo, certo? Então, a burocracia ela é benéfica à gestão da SST. Outra coisa que a burocracia também contribui muito é a investigação técnica. Eu tenho que ser assertivo, eu tenho que ter técnica para fazer as minhas investigações dentro do processo de SST. Vocês se lembram que a burocracia ela é o quê? Ela é racional e especializada. E a especialização ela demanda o quê? Técnica. A técnica que vai ser apurada para que eu chegue a determinado resultado. Então, a burocracia ela desencoraja o quê? Desencoraja o improviso, fazer as coisas de maneira a via de regra. As coisas na burocracia têm que ser feitas a regra e a técnica. Isso contribui, consequentemente, à tomada de decisões imparciais. Eu tomo a minha decisão com base em quê? Numa cultura de justiça. E essa cultura de justiça, ela vai me ajudar a ter um sistema de gestão de SST mais funcional. Profissionalização da segurança. A burocracia ela impulsionou a profissionalização. Sempre fazendo referência às bases destacadas por Weber, a gente vai ter ali
a organização racional, a especialização e a padronização, isso aí impulsiona com que os sistemas de saúde e segurança no trabalho, eles sejam cada vez mais especializados. E essa especialização levou o quê? A criação das profissões de engenheiro, técnico de segurança, e as variações de determinadas profissões, até mesmo, dentro do ambiente de trabalho, como a questão do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, mais para frente, quiçá, o psicólogo do trabalho seja obrigatório também, devido às novas alterações que vão ter na NR1. Então, essa criação de profissões relacionadas à saúde e segurança no trabalho, ela passou a ser uma exigência técnica, né? Ter uma exigência técnica de formação. As pessoas que estão ali, o quê? Concentradas a estudar os problemas e o contexto, as situações relacionadas ao trabalho, ao ambiente de trabalho, como melhorar esse ambiente no trabalho, não somente de um ponto de vista produtivo, mas agora numa perspectiva sempre de saúde e segurança no trabalho. A partir daí, a gente também vai ter o que? As normas regulamentadoras fazendo a obrigatoriedade, trazendo essa obrigatoriedade de treinamentos para o quê? Para os ambientes de trabalho, treinamentos não só relacionados à questão de operação de determinadas máquinas e equipamentos, mas ao contexto de saúde e segurança no trabalho relacionada a essa operação. Vamos discutir agora como a gente pode fazer para evitar a burocracia tóxica, né? Quais são os problemas comuns que a gente pode ter e vamos, assim, fazendo um paralelo com as soluções que nós podemos incorporar para que esses problemas eles não sejam um obstáculo na implementação da burocracia dentro do nosso sistema de saúde e segurança no trabalho. Problemas comuns, a gente sempre vai ter a questão do excesso de papel. Como é que eu posso solucionar isso? Através da digitalização dos meus processos. A lentidão, como é que eu posso melhorar, agilizar o meu procedimento burocrático dentro da saúde e segurança no trabalho, obviamente sem incorrer em riscos. Eu vou fazer uma simplificação, mas aqui é importante ressaltar que essa simplificação ela não vai estar atrelada a uma diminuição da minha régua de segurança. Pelo contrário, eu vou simplificar o processo, mas que eu tenho todos os elementos dentro daquele processo simplificado que mantenham o meu padrão de segurança, a minha régua de segurança alta, porque o meu objetivo aqui é preservar vidas, evitar acidentes, evitar incidentes, né? Que isso aí tem todo um reflexo dentro da minha cadeia produtiva. Processos complicados. Eu não preciso registrar tudo. Então, a partir de agora, como a gente está implantando a burocracia dentro da gestão da nossa SST, a gente tem que registrar tudo, até o pingo de água que cai do copo na mesa. Não, a gente vai registrar somente o que importa, somente aquilo que efetivamente está relacionado às questões normativas e aquilo que está relacionado à saúde e segurança do trabalhador. A gente não vai criar nada de novo, a gente vai pegar aquilo que existe de básico, aquilo que o procedimento operacional padrão pode trazer para a gente de risco, vamos tentar sintetizar isso e vamos observar, criar critérios mínimos para que isso não se torne um fator de possível acidente, de possível incidente. O objetivo sempre é melhorar as condições de trabalho, inclusive evitando processos complicados. Quanto mais complicado é um determinado processo, aí eu vou ter mais margem para improviso, vou ter mais margem para dúvida, e isso dentro de uma cadeia produtiva reflete em quê? Incidente, acidente, parada de produção. Então, a gente sempre tem que pensar na lógica de garantir a saúde e a segurança do trabalhador, porque se eu garanto isso, eu tenho um ambiente produtivo, né? Comunicação ineficiente é um problema comum. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira.
os problemas de SST, eles têm que ser discutidos, eles têm que ser trazidos ao quem? Ao corpo de funcionários, principalmente aqueles que estão diretamente relacionados às questões de produção. Então, não adianta eu tentar esconder os meus índices porque são ruins. Não, eu tenho que mostrar que os meus índices são ruins para me poder conscientizar aquele grupo funcional, aquele grupo de funcionários, né, que eu preciso que melhorar. Eu tenho que focar no que é real, no risco que é real. Por quê? Porque se aquele risco é real, ele tem grande chance, ele tem um grande potencial de acontecer, de se transformar em um acidente, de um incidente. E é isso que a gente quer evitar dentro de um processo de SST. Mas a implementação da burocracia dentro desse processo, ela está mais para proteger do que para atrapalhar a condução da gestão de saúde e segurança no trabalho. Gente, em síntese, a gente bateu um papo rápido aqui, aprofundando um pouquinho mais a questão da burocracia nos processos de segurança no trabalho. Então, conforme a visão de Weber, né, a gente pode sintetizar que a burocracia ela não é inimiga da segurança, ela é a sua fundação, certo? Nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundar mais no conceito de empresa como um sistema de pessoas, da matriz POLC e outros temas. Obrigado.